Fala, pequeno investidor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha de ações e foi um dos pedidos do nosso seguidor Alex. E ele pediu uma batalha peso pesado, batalha do setor bancário, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. E para essa batalha a gente vai ter 5 rounds. Nesses 5 rounds a gente vai falar sobre dividend yield, margem líquida, ROI, preço sobre lucro e o crescimento dos lucros dos últimos 5 anos desses bancos. Mas antes a gente vai conhecer os adversários mais a fundo. Bom, e o nosso primeiro adversário é o Banco Itaú. Ele é o maior banco aí do Brasil, tem um valor de mercado de 290 bilhões de reais, teve sua fundação em 1946 e tem o código dele negociado na Bolsa de Valores como ITUB. E aí pode ser tanto ITUB 3, que são das ações ordinárias, quanto ITUB 4 das ações preferenciais. Se você quiser saber mais sobre as diferenças desses códigos, eu vou deixar um link aqui de um outro vídeo nosso aqui do canal, que a gente explica exatamente quais as principais diferenças. O Banco Itaú tem um tag along de 80% nas ações ordinárias e um free float, ou seja, as suas ações que são negociadas no mercado da Bolsa de Valores são de 52%. O segundo concorrente é o Bradesco. Ele tem um valor de mercado de 222 bilhões de reais, teve sua fundação aí um pouquinho antes do Banco Itaú, em 1943. O código dele é BBDC. O seu tag along para as ações ordinárias é também de 100% e um free float de 62,2%. E finalmente o nosso terceiro concorrente, Banco do Brasil, tem o seu valor de mercado de 104 bilhões de reais e tem aí a sua fundação em 1808, lá da época de Dom Pedro. Então essa é uma das empresas mais antigas do Brasil. O código dela é BBAS, tem um tag along para as ações ordinárias também de 100% e um free float de 44,8%. Bom, o nosso primeiro indicador é o indicador chamado Dividend Yield. Esse indicador nada mais é do que você conseguir medir quanto que as ações desses bancos pagaram de proventos nos últimos 12 meses versus o valor da ação que está sendo negociada no dia, nesse momento. E aqui o Dividend Yield dos bancos, você vai reparar que está bem baixo, né? O setor bancário normalmente e historicamente paga bons dividendos, mas nesse ano de 2020, por causa da pandemia, eles tiveram que aumentar as provisões dos chamados pagadores duvidosos. Ou seja, eles separaram um pedaço maior e já imaginaram que esses valores possivelmente serão perdidos por pessoas que não irão conseguir pagar os seus empréstimos. E aí isso impacta diretamente o lucro desses bancos. E por impactar o lucro, consequentemente vai impactar também a distribuição de proventos. Então vocês podem ver que aqui o dividend yield está bem baixo, ainda que esteja acima da inflação. O Itaú teve 4,7% de dividend yield, o Bradesco 2,7% e o Banco do Brasil 4,1%. Então nesse primeiro round a gente tem aqui a vitória do Banco Itaú, ficando em primeiro lugar com o melhor dividendo. O nosso segundo indicador é o indicador de preço-lucro. Esse é um indicador muito bom para você conseguir mensurar qual que é o valor que essa ação está sendo negociada na Bolsa de Valores versus o quanto de lucro que ela entrega para o mercado e para os seus acionistas. E aqui nesse indicador, quanto menor, melhor. Quer dizer que você está pagando um preço mais baixo pela quantidade de lucro que a empresa gera. Nesse caso, a gente teve aqui o Itaú com 14,7%, o Bradesco 14,3% e o Banco do Brasil, o mais descontado dos três aqui, com 6,5%. Então, a nossa vitória nesse round vai para o Banco do Brasil. Importante dizer, né, que o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, normalmente ele tem um desconto maior das outras empresas pelo risco maior de governança, pelo risco maior da interferência política que essas instituições acabam sofrendo. Então isso já explica uma grande parte do porquê que o Banco do Brasil está sendo negociado aí num valor tão abaixo dos outros dois concorrentes. O nosso terceiro indicador é o chamado margem líquida. Esse indicador basicamente ele vai medir para a gente, a partir de toda a receita que a empresa gerou, quanto que ela transformou isso em lucro. Então esse é um excelente indicador para a gente medir a lucratividade. E aqui a gente teve o Itaú com 10,2%, o Bradesco com 13,6% e o Banco do Brasil com 12,7%. Então a nossa vitória dessa rodada vai para o Bradesco. E aqui a gente pode reparar, terceiro round, uma vitória para cada um. Então tá uma porradaria aqui, peso pesado, hein? O nosso quarto indicador é o indicador de ROI. O indicador de ROI é um ótimo indicador para medir a rentabilidade.
nada mais é do que pegar todo o valor de lucro que o banco teve, né, que a empresa, nesse caso aqui os bancos tiveram, e dividir pelo patrimônio líquido dele. Ele vai medir o quanto que a empresa consegue gerar de lucro a partir do patrimônio que ela tem. E nesse caso, a gente teve o Itaú aqui com 13,7%, o Bradesco com 10,6% e o Banco do Brasil com 14,3%. Ou seja, o banco mais rentável no último ano aí foi o Banco do Brasil. Por causa disso, ele vai levar a nossa segunda estrela aqui, segundo round de vitória do Banco do Brasil. E por último, o nosso indicador de lucro. Esse indicador ele mede qual foi o lucro da empresa nesse ano e qual que foi e compara com o lucro que ela teve 5 anos atrás. E ele vai te falar qual que foi o crescimento disso. Então, normalmente, essas empresas muito grandes, né, empresas do tamanho desses 3 concorrentes, elas acabam não tendo crescimentos de lucro muito expressivo. Afinal de contas, elas já são enormes. Porém, a gente tem aqui um crescimento do Banco do Brasil de 7,2%, o que é um ótimo crescimento. O Bradesco com 6,6% e o Itaú aqui com o menor crescimento dos nossos 3 concorrentes, ficando com 4,9%. Então esse round vai mais um para o Banco do Brasil, ganhando aí suas 3 estrelas, Bradesco 1, Itaú 1. Essa daqui foi a nossa última rodada, então a gente já vai aqui direto para o nosso pódio. A gente tem o Banco do Brasil grande vitorioso, com 3 estrelas, e empatado em segundo lugar, o Bradesco e o Itaú. Aí eu comentei um pouco antes, o Banco do Brasil, por ser uma empresa estatal, ela está sendo negociada um pouco descontado versus os seus concorrentes, pelo risco de governança. Também tem uma outra questão, que o Banco do Brasil é muito forte em crédito para o agronegócio. É o maior banco aí, é o que tem a maior carteira de crédito nesse segmento. E o agronegócio no Brasil, nesse último ano, foi muito bem. Então isso também ajuda a alavancar o resultado do próprio banco. Então por esse motivo a gente tem a vitória aqui do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem aí pedir uma batalha de ações pra gente, é só deixar no comentário do canal e desse vídeo que a gente vai preparar para você. Um grande abraço.